Olá, minha família de oração, salve e paz e que Deus abençoe. Aqui é Giovanni Medeiros e vamos agora meditar a liturgia de hoje. Antes, uma pequena oração. Ó Espírito Santo, fonte de santidade, eu quero santificar o meu dia e consagrar-vos os meus afazeres. Que tudo o que eu faça hoje seja para a glória de Deus e para a minha santificação. Auxiliai-me na busca da perfeição e da aproximação de vós, ó Pai. O vosso Espírito mova o meu coração para só pensar o que constrói. Afastai de mim todas as malícias e tentações, para que eu possa mais fielmente ser templo vosso e assim alcançar a graça da santidade. Vinde, Espírito de santidade, vinde, Espírito de santidade. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 29. Na primeira leitura de hoje, de Atos dos Apóstolos, Jesus de Nazaré, homem acreditado por Deus junto de vós com milagres, prodígios e sinais. Depois de entregue, vós matastes cravando-o na cruz, mas Deus ressuscitou. Estas palavras de Pedro, na manhã do Pentecostes, constituem o anúncio fundamental, o querigma que a igreja é chamada a fazer todos os povos, a começar por Jerusalém. Jesus ele foi condenado e também executado, mas Deus confirmou a justeza da sua causa, ressuscitando-o dos mortos. Aliás, tudo estava previsto conforme verificamos no Salmo 15. O que não se realizou em Davi, realizou-se em Jesus de Nazaré, que Deus ressuscitou dos mortos. Os apóstolos são testemunhas deste fato. Pedro invoca a vida exemplar de Jesus, evoca a sua morte levada a cabo pelos judeus e pelos pagãos e invoca a sua ressurreição. Tudo aconteceu conforme o plano de Deus delineado lá nas Escrituras. Temos aqui um exemplo da primeira pregação apostólica centrada em Jesus de Nazaré, na sua ação, na sua responsabilidade, de quem aquele que acabou recusando Jesus, e na total presença de Deus em todos os momentos da sua maravilhosa vida. No Evangelho de Mateus de hoje, enquanto as mulheres, tendo encontrado com Jesus, correm a levar notícia aos apóstolos, os guardas também correm a informar os sumos sacerdotes sobre o curso dos acontecimentos. Entretanto, Mateus ele centra a sua e a nossa atenção aonde? Ali, no túmulo vazio. Perante a esta realidade, nós podemos tirar duas conclusões. Quais são? Ou Jesus ressuscitou de verdade, ou os discípulos roubaram seu corpo. Mas o episódio está organizado de tal modo que não deixa muito espaço a dúvidas. O testemunho das mulheres não dá hipóteses à mentira dos sumos sacerdotes. Ide anunciar aos meus irmãos que partam lá para a Galileia, lá eles me verão. Só uma fé semelhante à das mulheres torna possível acolher o anúncio da ressurreição. Mateus escreve no século I, quando ainda estava bem acesa a polêmica sobre a ressurreição de Cristo, entre os chefes do povo e também a comunidade dos discípulos. Para o evangelista, a ressurreição de Jesus era um fato indubitável que tinha inaugurado os novos tempos e o reino de Deus fundado no amor. Mas os chefes dos apóstolos judeus continuavam a rejeitar Jesus e à espera de outro Salvador.
A ressurreição continua a ser sinal de contradição. É fonte de vida e também de salvação para quem está aberto à fé, para quem está aberto ao amor. Ele é motivo sim de juízo, é motivo de condenação para quem se recusa a ele. Qual que é a meditação que nós temos hoje? A visão dos anjos que anunciavam a ressurreição trouxe às mulheres temor, mas também uma infinita alegria. Mas essa alegria só será plena quando Jesus se manifestar pessoalmente a elas. É o que acontece logo em seguida. Salve! Diz-lhes o Senhor ao encontrá-las. Então puderam abraçar-lhe os seus pés, adorá-lo. O encontro com Jesus ressuscitado enche as mulheres de contentamento, porque a sua presença é presença de Deus. Jesus aponta-lhes o caminho da vida, o caminho da missão. Aquela experiência não era para ficar inquietas, não era para ficar caladas. Por isso, partem em missão. Ide anunciar aos meus irmãos que partam para a Galileia, lá eles me verão. Também para nós, a alegria da ressurreição há de nos tornar-se compromisso de anúncio de missão. A segunda parte do texto mostra-nos outro efeito da luz da ressurreição, um efeito negativo naqueles que não estão dispostos a conhecê-la. Os guardas do sepulcro e os anciãos conspiram, recusando ver o que? Ver a luz. Dizer isto, de noite, enquanto dormíamos, os seus discípulos vieram e roubaram-no. Santo Agostinho observa com ironia: se dormiam, como é que viram os discípulos roubar o corpo? É bem diferente o testemunho de Pedro sobre Jesus. Vós o matastes, cravando-o na cruz, mas Deus ressuscitou. Esta primeira pregação do apóstolo encoará ininterruptamente na pregação da igreja ao longo dos séculos. Pedro e a igreja existem para anunciar a morte, anunciar a ressurreição de Jesus. Esse fato encerra toda a negativa da história e toda a possibilidade e toda a positividade realmente da vontade de Deus. Cada um de nós é apóstolo na medida em que anuncia esta verdade e se sente identificado com ela. O ódio, as trevas, a morte foram vencidos pelo poder de Deus, porque Cristo ressuscitou, pois não era possível que ficassem sob o domínio da morte. Pedro e os outros apóstolos anunciavam corajosamente a ressurreição do Senhor, anunciavam com poder porque fizeram experiência do ressuscitado. Uma coisa é anunciar ao mundo Cristo, conhecido pelo estudo e, portanto, de modo muito abstrato. Outra coisa é anunciar Cristo experimentado, vivido. Da experiência do ressuscitado brota muito que o testemunho, um testemunho eficaz, é uma ação em favor dos irmãos. Isso vai para o apostolado, para várias outras missões. Volta-se à experiência do Senhor. Quando temos uma experiência profunda, quando temos uma experiência pessoal de Cristo, não há diferença essencial entre contemplação e apostolado. São dois modos diferentes de amor obrativo se exprimir. Lembremos a legenda de Cassiano que fala do cão que corre porque viu a lebre e os cães que correm porque viram o outro correr. Mas não há lebre. Há uma boa diferença no modo de correr. Paulo VI, ao dirigir-se a religiosos de vida apostólica, afirma que o anúncio da palavra de Deus, de onde brota a fé, é uma graça, exige uma profunda união com o Senhor.
Múltiplos são os dons do Espírito, mas são tais que os permitem realmente sempre saborear o conhecimento íntimo, o conhecimento verdadeiro do Senhor. O Espírito Santo dá-nos também a graça de descobrir o rosto do Senhor no coração dos homens, que eles mesmos vos ensinam a amar como irmãos. Ajuda-nos a recolher as manifestações do seu amor na trama dos acontecimentos. São as experiências de Cristo ressuscitado que tornam fecundo toda a nossa missão. Oração. Senhor Jesus, dai-me um coração aberto à tua luz e disponível para a missão. Não falta nem neste mundo, Senhor, que procure esconder a verdade, fechar-se à tua luz, refugiar-se em conspirações para defender os seus interesses, afastando-se cada vez mais da simplicidade da verdade e juntando confusão à confusão. Mas só quem se abre a verdadeira, a esta paz, pode avançar com simplicidade. Senhor Jesus, creio na tua ressurreição gloriosa, para crescer em mim um coração voltado a ti, ó Pai. Dai-me uma alma vibrante e também generosa, combatida e acolhedora, uma alma que me leve para o testemunho de ti em todas as suas ocasiões, porque só tu tem palavras de vida e porque só na tua realização do teu reino encontrarei a paz. Interceda por mim, a tua mãe, a Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos. Amém. Contemplação. Mal se puseram a caminho, encontraram Jesus diante delas. Salvete, eu vos saúdo, diz-lhes, cheia de fé. Prostaram-se, adoraram seus Deus, beijaram as cicatrizes gloriosas dos seus pés, agarrando-se a estes pés benditos. Jesus, deixa-as fazer. Poucos instantes antes não tinha permitido que Madalena lhe tocasse. As almas têm caminhos diferentes. Madalena é uma alma contemplativa. Jesus exige dela uma fé mais pura e um perfeito desapego. Tem também de reparar sensualidades passadas. As duas Marias são parentes de Jesus. São almas mais simples. São trêmulas e fracas. Tem necessidade de acreditar e de sentir mais para crerem e amarem. Como a bondade do coração de Jesus sabem acomodar as necessidades de cada alma. Se soubesse também discernir as vistas de Deus, nós deixarmos conduzir por um sábio diretor. O nosso Senhor interrompe a alegria das piedosas mulheres e transmite-lhes a mensagem que deu a Madalena. Ide dizer aos meus irmãos que se precedam na Galileia, e lá hão de me ver. Partem, mas estão de tal modo perturbadas que já não pensam na mensagem, diz-nos São Marcos. Correm sem dúvida para a casa da Santíssima Virgem. O nosso Senhor, desculpas, mandará prevenir. São Pedro e os outros apóstolos reunidos no cenáculo por Madalena e à noite ainda pelos discípulos de Emaús. E esta de fato nos desígnios de Deus que os fiéis deem a sua colaboração aos apóstolos. Em tudo isso, o coração de Jesus mostra uma admirável ternura pelas almas que lhe estão ligadas e que lhe estão consagradas. Vencer-nos-ás sempre em afeição. Irmão e irmã, vamos hoje repetir frequentemente e viver hoje a palavra. Repito, vamos repetir frequentemente e viver hoje a palavra. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, que diz: não era possível que Jesus ficasse sob o domínio da morte. Repito, não era possível que Jesus ficasse sobre o domínio da morte. Salve e paz e que Deus os abençoe. E meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito,
Muitíssimo. Você